Sejam muito bem-vindos ao Cartão Black Podcast, a sua fonte de empreendedorismo da educação física. E nesse clima de carnaval, a gente tem que falar sobre educação física e os princípios da educação física. Nossa área, ela é a base do movimento humano. E nada melhor do que estarmos aqui com Alfredo Bermudes, conhecido também como Psico Capoeira, que o nosso querido amigo Eduardo Guerrin vai apresentar agora. Galera, então, prazer estar de novo aqui no nosso 4º episódio. Já se inscreve, deixa o like. Antes de qualquer coisa, tu vai gostar desse episódio, não tem mistério, pode ter certeza. Nós estamos aqui com o Alfredo, então, seja muito bem-vindo, Alfredo. Muito obrigado. É um prazer te ter aqui conosco. E antes de tudo, eu quero que tu te aprende pra galera. Teu nome, tua idade, de onde é que tu veio, pra onde é que tu foi, como é que tu chegou aqui, quem é o Psico? Então, bom, né, o nome é Alfredo Bermudes, o Psico vem com o apelido de capoeira, que é onde eu, vamos dizer assim, comecei a minha caminhada, né? Eu sou de Uruguaiana, lá do interior, da fronteira com a Argentina. Então, como qualquer criança do interior, me criei jogando bola na rua, subindo telhado, subindo em árvore, pulando muro. Arteiro. Né? E antes mesmo de começar na educação física, eu iniciei na capoeira e no final do ensino médio eu comecei já a dar aula de capoeira. E que foi o que me levou a decidir a fazer educação física. A capoeira te trouxe pra educação física. Isso. E tu fazia capoeira em Uruguaiana. Em Uruguaiana. Com professores especializados na escola. Meu mestre de capoeira, meu primeiro mestre de capoeira, né? Depois acabei mudando. Não tinha graduação em educação física, era capoeirista apenas, né? Aí quando eu vim morar em Porto Alegre, era o mestre churrasco lá em Uruguaiana. Tem o mestre churrasco aqui em Porto Alegre também, mas que é outra pessoa. Aí fui treinar com o mestre Foad, que já era da área da educação física. Treinei com ele, sei lá, 1 ano mais ou menos. E aí depois acabei chegando no mestre Montanha, com quem eu treino até hoje, que também é da área da educação física. Então também foram pessoas que me ajudaram muito na caminhada, na profissão, assim, né? Isso na capoeira, né? Isso na capoeira. E tu veio pra Porto Alegre com quantos anos, Alfredo? Eu vim fazer a faculdade, vim com 17 para 18. Tu veio, tipo assim, formou no fundamental e médio Uruguaiana, já fazendo capoeira, já sabendo mais ou menos que tu queria educação física ou lá mais não ou tinha? Menos. Mais ou menos. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, que na verdade até o 3º ano, até metade do 3º ano, eu ia fazer direito. Tá. Porque pai é advogado, minha irmã mais velha também, meu irmão mais velho também, e do nada eu cheguei com a ideia de fazer educação física. Então a pergunta que a gente tá buscando ainda uma resposta diferente. A tua família te apoiou com a educação física? Então, sim. Oi. Eu cheguei, na verdade, ainda no colégio, assim, conversando com um amigo de sala, assim, ele falou, já falava, né, em fazer direito, ele falou, cara, tu treina capoeira todos os dias, no intervalo, no recreio, tinha colegas da capoeira que eram da 5ª série, eu estava no 3º ano. E a molecada ficava fazendo estrelinha e bananeira e macaco, e eu ia lá com eles, ficava lá treinando no intervalo, então sempre gostei muito de me movimentar e ficava ensinando eles, não, faz assim, bota a mão assado e tal. Já dando aula. E eles assim, cara, tu nunca pensou em fazer educação física? Eu não consigo te imaginar num escritório de terno e gravata. Eu nunca pensei. E pum, aquele estalinho assim. Aí passou 1 mês, sei lá, ele pegou um recorte de jornal, botou em cima da minha classe, assim, tipo, graduação em educação física na UBRA, que tava, na época, o curso estava tava crescendo muito na UBRA, né? Tava com um time de vôlei que tinha o Gilson, que era atleta da seleção, tinha o time de futebol de campo da UBRA e tal, que tava disputando o gauchão. Então, os caras construindo um prédio exclusivo para o curso de educação física. E aí tinha lá desconto de 70% para novos alunos e tal. Aí eu olhei aquilo lá, fiquei assim, pensando, né? Dando aula de capoeira já. E eu, cara, eu vou fazer educação física. Isso que ano era? 99. Aí cheguei em casa e foi falar com o pai, né? Assim, tô precisando fazer educação física e tal. E aí ele assim... Eu perdi meu pai recentemente, então ficou... Mas... Eu falei, pai, tô precisando fazer educação física. Ele assim, cara, hoje
a gente consegue te dar um padrão de vida, né? De estudar uma escola particular, de morar num lugar bom e tal. E, na época, o curso não era um curso, assim, com o potencial que se tem hoje, né? De ser um bom profissional, de ser bem valorizado. A ideia que meu pai tinha de educador físico era o cara que trabalha em escola, rala o dia inteiro. Toca a bola pras crianças e... Né? Então, ele falou, cara, tu tem que ser feliz. Faz o que tu, né? O que tu quer, o que tu... né? Segue teu coração, mas talvez tu passe mais perrengue para chegar no mesmo... nesse nível de vida que tu leva hoje, assim, né? Não, tudo bem, eu acho que É válido. é válido, vamos embora. Mas super me apoiou, sim, e sempre foi muito orgulhoso do caminho que eu escolhi, assim. Então, sempre tive muito apoio dele, da mãe. Acabei arrastando meu irmão caçula também pra área, veio junto. E tu teve que dar o peitaço de vir morar sozinho em Canoas para fazer educação física. Tu era lá de Uruguaiana e tu veio sem a família? Vim sem a família. Tinha parentes aqui, meus avós moravam aqui, né? Alguns tios também, então tinha um certo apoio. Mas... E o meu pai também morou muito tempo em Porto Alegre, sabia também passou muito perrengue aqui, então, tipo, é bom, né? Passar um aperto assim. Mas tinha muito suporte por ter eles, assim... Tinha faculdade paga, né? Então, tipo assim, sabia que eu ia ter o estudo. Se apertasse, o pai já mandava um dinheiro também para... Tu tinha respaldo, tu tinha uma condição talvez boa para ficar aqui na boa. Exato. E aí, mas assim, sei lá, primeiro semestre, já tava passando no corredor lá da Ubra, lá, vi um anúncio de estágio. Na época também a internet não tinha, né, essa... A gente tá falando de 2000, 2001. Né? Então, tipo, as vagas de estágio era tudo no mural da Ubra lá. Eu passei, olhei, vaga a partir do segundo semestre. Eu, cara, vou ligar e vou ver o que... Eu falei, olha, não tô no segundo semestre, tô no primeiro, mas tenho interesse em trabalhar e tal. Eu falei, não, vem então, vamos ver. Fiz uma entrevista lá, passei. Comecei a fazer... abordar as pessoas no shopping em Moinhos para fazer avaliação física gratuita dentro do shopping. Cara, isso é loucura. Sendo assim, eu sempre fui muito, muito introvertido, assim. Claro, né? A profissão também te faz ser um pouco mais extrovertido, a quebrar um pouco a barreira, assim, mas, cara, abordar pessoas no shopping, putz, pra mim era um desafio, assim, absurdo. Tu né? tava trabalhando em qual área da educação física nesse início, assim? Eu dava aula de capoeira, eu treinava e estava procurando lugares para dar aula, né? Eu vim só estudar e buscar trabalho. E aí eu fazia esse estágio uma vez na semana e uma vez por semana a gente tinha uma reunião com os professores formados dessa equipe aí, que trabalhavam como personal, né? Então tu fazia avaliação física para as pessoas irem para academia depois. Isso. E quando que começou o teu primeiro contato dando aula de capoeira e acrobacia? Começou em Uruguaiana mesmo, né? Antes mesmo de começar a graduação lá, eu já dava aula na escola onde eu fiz o ensino fundamental, né? E em Porto Alegre, eu não lembro qual foi a primeira academia, mas eu dei muita aula. Tu começou em qual semestre a dar aula de capoeira aqui em Porto Alegre? De capoeira. Ou Canoas? Eu não me recordo, mas acho que porque, assim, na capoeira tem uma questão como qualquer arte marcial, né? Eu treinava no bairro Petrópolis, ali na Rua Rivera, e eu passava o dia inteiro lá. O mestre, na época, o mestre Fuad, eu enchia o saco dele, dizia, Psico, cara, não te aguento mais, cara, vai pra casa, cara. Então, eu estudava de manhã, às vezes ia almoçar com os meus avós, e 2 da tarde eu estava na academia lá. E aí eu ficava, sei lá, até umas 8 da noite. Então, ficava treinando sozinho na sala, né? Às vezes pedia pro mestre um treino lá, às vezes ele estava ocupado, porque ele também era o dono da academia, então ele também tinha que ficar gerindo espaço, fazer outras coisas e tal, e eu ficava lá treinando. Aí tinha umas 2 aulas durante o dia que eu fazia com ele, o resto do tempo eu ficava treinando sozinho, ia numa padaria no meio da quadra para comer alguma coisa, voltava. E de noite, ainda depois que eu descobri que era perto da ESEF, né, que eu fui chegando em Porto Alegre, eu não conhecia nada, eu sabia o caminho para a faculdade, pegar o busão, voltar, trem e tal, e o endereço da academia. E aí ficava descobrindo as coisas aos pouquinhos, né?
Tu sabia desde o início, então, que tu ia pra essa área da acrobacia. Não ficou na dúvida, assim, tipo, vou trabalhar com futebol, Na verdade, com musculação. Eu comecei com... Eu vim por causa da capoeira e fiquei durante muito tempo nessa área. Tudo que eu escutava na graduação, assim, qualquer disciplina que eu ia fazer, o olhar era voltado para capoeira. Mas no segundo ano da faculdade, que eu descobri que ali na ESEF tinha um ginásio de ginástica artística, na época de ginástica olímpica, né? Eu descobri que eu quero treinar ali, porque em Uruguaiana, o que a gente fazia? Né? Treinava capoeira no clube, um piso de madeira, de parquet, duro. E a gente ia para a beira do rio para treinar os saltos, né? E aí ficava pulando na areia e às vezes lá tem muita plantação de arroz. O pessoal pega casca de arroz para tapar os buracos de campo de futebol, assim, de várzea, né? Uhum. E no final do campo deixa um monte de casca de arroz. E aí a casca de arroz fica fofinha, né? Pinica pra caramba, mas pro cara cair de cara, tipo, dá mais segurança pra salto, né? Então, casca de arroz. É raiz. Então, quando eu vi, um tablado de ginástica, fosso de espuma, um lugar com estrutura, eu falei, cara, eu vou treinar aí e vou fazer chover, vou me jogar de cabeça de tudo que é jeito. Que daí que vem o apelido psico, né? De psicopata, de tipo... O cara é maluco, o cara se joga de cabeça. Descobrimos o apelido. Descobrimos a origem do psico. E nessa época tu já sentiu aquela vontade de abrir um espaço teu? Pra quem não sabe, o Psico tem a Psicozone aqui em Porto Alegre, que é um local onde tem aulas de... Me corrija se eu estiver errado, se eu esquecer alguma. Le Parkour, que a gente vai explicar o que é o Le Parkour para quem não conhece. Tem aula de acrobacia, de capoeira, de escalada, de salto em cama elástica. A estrutura é fantástica. Já tava dando aquela vontadezinha de ter um negócio teu naquela época? Eu acho que todo mundo, assim, pelo menos é que eu acabo linkando muito com a capoeira, né? Mas na arte marcial tem muito essa coisa de ter o seu próprio dojo, de tu ter o teu próprio espaço, de poder ensinar do jeito que tu quer, de fazer as coisas, né? Do teu jeito. Então, acho que sim, desde o início, assim, sempre tive vontade, mas as coisas foram caminhando de uma forma bem orgânica, bem natural, foram se caminhando para isso. Embora eu tenha tentado algumas vezes fazer isso, as outras vezes não deu certo, porque ainda não era o momento, assim, né? Mas na ESEF eu conheci uma turma, a turma que tinha as aulas das crianças, que eram pré-equipe ou equipe, ou os estudantes mesmo do curso de graduação da educação física, que faziam a disciplina de ginástica. E de noite tinha uma turma que era formada basicamente pelo pessoal da capoeira e pessoal do circo, que já eram todos adultos e queriam ter um contato com a ginástica, ter um pouco mais de técnica para os seus saltos ou, né, para a sua performance como artista circense. E lá eu conheci esse pessoal e, na época, o telefone celular ainda não era tão difundido, não era a mesma facilidade que se tem hoje, né? Tinha telefone só fixo. E eu morava em Porto Alegre há pouco tempo, fora a família, pouquíssimas pessoas tinham o meu número, né? E um dia eu tô em casa e ligam para eu queria falar com um psico. Assim, tipo, opa, chamando pelo apelido, né? Assim, o que seria? A gente queria te chamar para uma apresentação e tal, a gente vai ter um evento daqui uns 2 meses. E eu automaticamente pensei, evento de capoeira, deve ser um batizado, alguma coisa, né? Os caras querem me chamar para, de repente, participar do evento, fazer um solo, né? Algumas acrobacias, alguma coisa, e participar do evento de troca de graduação. Aí eu fui falando, ele disse, não, quem passou o contato foi a Camila e tal, do Circo Girassol. E aí eu entendi que era um trabalho como acrobata. Nunca tinha trabalhado como acrobata, não tinha a menor ideia de valor, de nada. E era em Passo Fundo o negócio. E aí, estava conversando com ele e tal, fechei um valor e beleza, vou lá. E aí comecei a trabalhar, fiz esse primeiro evento, né, que era super novidade, o pessoal perguntou, tu tem figurino? Eu trouxe aí minha calça de capoeira aí, o cara, não, tá, Nayara, consegue um figurino pro Psico. Tá. Tu usa maquiagem, como é que tu faz, né, daí eu fiquei olhando com uma cara tipo assim, cara... O que tu tá falando? Consegue um maquiador pro Psico também, tá? Tudo...
Eu só tava lá, tipo assim, eu tô aqui, faço... Eu sei fazer o que tu quer que eu faça, velho. O resto isso aí. tudo, tu me diz o que eu tenho que fazer. Foi muito louco que era um primeiro trabalho, né? Cheguei em Passo Fundo, saí de Porto Alegre, acho que às, sei lá, 8 horas, cheguei lá meia-noite e 1 da manhã, sei lá. E o trabalho era na UPF, né? Era a Convenção das Lojas Graziotin. E aí ele assim, bom, dá uma alongadinha aí, psico, fica à vontade aí, a gente vai começar o ensaio daqui a pouco. Daí ele falou assim, tu tem esse corredor aqui, ó. Que tu... Não sei se tu pensou em alguma cena que tu possa fazer nesse corredor, tem todo esse espaço aqui para fazer uma acrobacia. Aí eu vim lá de trás, meti um rodante naquela estrela, chegando com os 2 pés e fiz uma sequência de salto, assim, de flick. Cheguei no final, fiz um mortal com pirueta. Ele disse, não, é isso, não muda nada, é isso que eu quero que tu faça. Falei, olha, vai ter... Antes de tu entrar em cena, vai estar um pessoal jogando pétalas de rosa aqui e tal, passando. Vai te atrapalhar? Eu disse, não, acho que não. Não, acho não. Joga as pétalas no chão aí, o psico vai fazer de novo. Vai lá, joga. Aí fiz os saltos lá, ele, não, tranquilo. Também vai ter o pessoal cuspindo fogo antes. Meu Deus. E aí vai ter querosene no chão e tal. Tu acha que pode escorregar? Eu disse, não, acho que não. Faz o número com fogo, vamos ver. Ó, vai. Aí falou, vai estar o blackout, vai entrar um canhão de luz bem na tua frente, assim, na reta. E a hora que entrar o canhão de luz, tu entra em cena e faz o negócio. Eu, beleza. Tu acha que vai ficar muito escuro? Não, tranquilo. Apaga a luz, bota o canhão de luz. Aí passei de novo e tal, tranquilo. Ó, vai, a música, o tempo da música é esse e tal, tudo combinado. Chegou no dia da apresentação, lá no dia seguinte, né? Ele, ó, tu vai ficar aqui do lado aqui, te posiciona aqui. A porta tava aqui assim, né, pra entrar no negócio. Tinha cadeira dos 2 lados, assim, e o palco lá na frente. Então, eu ia fazer a sequência de saltos e depois ia pro palco, fazia mais alguma figurinha lá e deu. Era um público de empresários, as lojas Graziotin, os vendedores e tal. Era tipo encerramento de ano, psico? É, uma coisa assim. Tipo assim, uma festa de final de ano, assim, confraternização. Isso. E trouxeram atração vocês pra fazer um show pra eles. Eles faziam já eles fazem até hoje dos encerramentos das lojas Graziotin, a companhia da cidade lá de Passo Fundo. Essa loja existe ainda? A companhia de circo, sim. Hoje acho que eles trabalham mais com... Eu trabalhei, sei lá, uns 10 anos com eles. E aí depois esse foi o start e tu ficou com eles um tempão. Legal. Não foi só um freelancer. A princípio era pra ser. Legal, esse foi o teu primeiro contato com apresentação, assim, de artista, assim. E aí o negócio que chegou na hora e deu tempo da música e eu, esperar o canhão de luz... E não via um canhão de luz, e não vinha a luz. E eu entrei no breu. Entrei, estrela, e vai, flick, pum, pum. Daqui a pouco eu senti roçar o braço, assim, no braço da cadeira, e eu parei uns 2 antes, assim, opa. Aí fui pro palco e fiquei pensando, pô, fiz tudo errado, né? Bati na cadeira lá e não fui até o final, o cara vai ficar brabo comigo e tal. Aí saí de cena assim, ele assim, psico, cara... Tu é maluco, tu não tinha que ter ido e tal, não entrou a luz, tu foi igual, pô, obrigado e tal. Assim, cara, pô... Sim, eu vou rir, né? tá de boa, né? Já tô aqui mesmo, né? É. E acho que também um pouco da capoeira, isso que na capoeira a gente tem muita coisa de lidar com o improviso, com o imprevisto, né? E tu chegou a ver o que tu fez depois em gravação ou não tem vídeo disso? Não tem vídeo Tu não sabe então o que aconteceu, só quem viu ao vivo, no caso. A gente sente muito, assim, né, o movimento, né? Tem alunos até que perguntam, assim, em alguns saltos, mas eu não consigo ver nada. Assim, cara, nem vai ver. Se tu não viu, tá certo. Tipo, tu vai ver um vulto, assim, passou, chegou. É sentir, né? Tu vai sentir se, tipo assim, acho que eu tinha que dar mais uma volta, ou a minha mão já tinha que estar aqui agora, eu acho. É, mas por muita aí. Percepção de tempo e espaço, né, talvez. Eu falo pros alunos, né? Às vezes vai fazer um mortal com pirueta, assim, mas eu não consigo ver. Assim, cara, tu acha que o cara que faz 4 piruetas num ginasta olímpico, tu acha que o cara olha alguma coisa? Não tem como. Ele se joga e vai. Eu fico impressionado com a consciência corporal de vocês. E como que foi o teu primeiro contato, assim, depois de finalizar a faculdade? O que tu fez, assim, nos teus primeiros trabalhos? Esse foi o primeiro, né, no shopping. Aí depois comecei a dar aula de capoeira em alguns lugares. Só pra entender esse trabalho no shopping, aquele estágio que tu viu no mural da Ubra era um estágio para abordar as pessoas para fazer avaliação física gratuita para entrar na academia. Era esse o trabalho. Esse era o Não trabalho. era nem com educação física, no caso, era
Cara de pau, vem aqui fazer uma avaliação física. Depois a gente começou nesse mesmo trabalho a dar aulas de ginástica laboral nas lojas do Shopping Moinhos. Então a gente abordava as pessoas e tinha, sei lá, umas 10 lojas que a gente atendia dentro do shopping e aí fazia 15, 20 minutos de ginástica laboral Por com dia. eles. Não, Mas era uma vez, 2 na semana que a gente fazia o trabalho, então, né? Isso é muito importante, né? Já tem vários estudos que faziam uma ginástica laboral todos os dias nas empresas, principalmente as pessoas que ficam sentadas muito tempo, né? Sim. Melhora a condição de trabalho, melhora a efetividade e produtividade da pessoa. Isso é essencial. E tu teve a experiência de trabalhar no Rio de Janeiro também com capoeira. Sim, aí já mais recentemente, né? De certa forma, eu terminei a graduação, comecei a dar aula em escolas de educação infantil, com capoeira, com educação física e depois com circo também. Aí já tinha algumas escolas que eu já trabalhava, sei lá, uns 4, 5 anos, né? E aí decidi morar no Rio de Janeiro. Aí deixei alguns professores dando aula para mim nas escolas aqui, para seguir o trabalho, né? E fui para o Rio dar aula, mas também para treinar, né? O Rio é, junto com a Bahia, a meca da capoeira, né? E também com o circo, né? Que tem companhias gigantes de... No Rio tem a Escola Nacional de Circo, que o sonho de quase todo artista circense é passar pela escola, que hoje oferece uma bolsa de 2 anos para tu treinar, sai formado como técnico circense, e muitos saem da Escola Nacional para ir para o Soleil, para ir para companhias na Europa, para ir trabalhar em navios. Então... E tu teve a oportunidade de fazer esse curso. Então, eu tinha amigos dentro da escola, uns são professores lá. Eu fiz uma graduação no Paraná, né, em especialização em acrobacias do circo da ginástica, né? E um dos meus colegas era o Alex Machado, que é professor de tecido e aéreos na Escola Nacional de Circo no Rio. Aí fui lá, já conhecia o pessoal da escola, já tinha ido visitar algumas vezes, e falei para ele, cara, tô vindo pro Rio e tal, queria saber se tem como fazer uma formação na escola, que a escola tem uma formação fixa, né, um curso de 2 anos, mas eles também fazem reciclagens. Como eu estava chegando meio que no meio de uma formação dessas, né, de 2 anos, não tinha como entrar no meio da formação. Falei, queria saber se tem como fazer uma reciclagem e tal. Ele falou, vamos falar com o Carlos, que é o diretor da escola, ver se rola. Aí o Carlos conhecia o meu canal do YouTube e falou, não, cara, vamos achar um jeito aí de tu estar junto com a gente na escola. Eu falei, eu pensei de repente propor ele assim, não tem alguma coisa que tu possa contribuir com a escola? Eu falei, eu posso dar aula de capoeira. Então é isso, então tu vai dar aula de capoeira, vê os dias que tu quer dar aula aí, e aí em contrapartida tu treina aí nas disciplinas que tu gosta. Assim, fácil. Passa na sala da fulana ali, fala pra ela que tu falou comigo e assina lá o papel lá e é isso aí. O lugar que todo mundo queria estar da arte circense, tu chegou dando aula no lugar. É mais ou menos por aí. Que irado. Eu te salvei agora me surgiu uma dúvida. Tu tá muito mais área. Quem quer trabalhar com arte circense, tá? Tu falou de cruzeiro, de companhia da Europa. Que mais lugares pode se inserir essas pessoas? Que eu não tenho conhecimento nenhum, nem tu, né, provavelmente, né? Ótimo. Olha, é que o mundo do circo é bem abrangente, né? Também. Mas eu falo bastante com os professores do CT, né? Que a maioria é prata da casa, como eu falei, Sim, né? sim, São sim. alunos... Eram alunos e se formaram professores lá. De sempre enxergar as possibilidades, né? E para onde se encaminha o mercado, onde, né, tá tendo uma expansão maior e tal. Então, por exemplo, eu treinei ginástica, nunca fui ginasta de formação, né? Sempre fui, sei lá, um entusiasta, fiz escolinha de ginástica e tive pouco, nesse período, como a minha ideia era trabalhar com a capoeira e trabalhar as acrobacias, eu ficava muito mais no solo, né? E no fosso de espuma. Mas o pessoal fazia argolas, barra fixa, paralelas. E eu cheguei a treinar um pouco desses outros aparelhos. Quando começou a surgir o CrossFit, eu estava no Rio e já tinha um trabalho
de força, com as argolas, que eu gostava de fazer, né? E com conhecimento de ginástica, eu comecei a dar aula em box de CrossFit, mas só dos elementos ginásticos. Tipo assim, pô, eu peguei uma coisa que eu já Aula fazia. específica que chama, né? Isso. Na época, hoje quase toda box tem, né? Específico de LPO, dos ginásticos. Então, um cara do circo, talvez não tenha tanto negócio com as argolas, mas tem com aparadas de mãos. Aparadas de mãos tem na yoga, na capoeira, no circo, na ginástica. No crossfit, no parkour, né? Tem em muitas disciplinas. Então, se eu sou um cara formado na escola, o Silva, que é professor da Escola Nacional de Circo, ele já apresentou no mundo inteiro, ele e o seu Leon. O seu Leon deve estar com uns 80 anos e o Silva deve ter os seus 60, 70, sei lá. Se eu falar 70 e não for, ele vai me dar um pau. Então já sabe, Silva, o psico tá te esperando aqui. Tá explanando a idade. Mas ele faz parada de um braço, até hoje. Faz parada só com a cabeça no chão assim, sem as mãos, sem os pés no chão. O cara é muito bom, né? Então, se um cara que é da Escola Nacional, formado na escola, vê, sei lá... tem um estúdio de yoga, a galera quer fazer paradas de mãos e não sabe. Pô, posso dar aula no estúdio de yoga. Pode ser aquelas clínicas que chama também, né? Exato. Tipo assim, vou um dia fazer aula de parada de mão com o psico no lugar tal. No yoga tal, no crossfit tal. Isso. Tanto que o tempo que eu fiquei no Rio, eu dei muito workshop, assim, de um dia, 3 horas, 6 horas, só de paradas de mãos ou só parada de mãos e acrobacia. E assim, comparado com o nível do pessoal formado na escola, putz, tô muito abaixo. Entendeu? Os caras são muito bons. E o professor também, né? Hoje tem 3 professores de parada de mãos na escola. E os 3 são excelentes profissionais. Então, também ter uma visão de mercado, né? Ao invés de, assim, tem... Sei lá, de repente o cara sai da escola e só quer trabalhar em companhias. Ou vai procurar dar aula em escolas de circo. Cara, tu tá indo no óbvio, né? Onde tu vai ter muita concorrência. Mas, por exemplo, na época, no CrossFit, eu não tinha concorrência nenhuma, né? Então, eu dei aula numa box e aí já alguém falou, saiu dessa box que eu dava aula, foi para outra e falou, pô, chama o psico para dar aula. O psico dá uma aula legal e tal, de ginásticos, isso específico. No Rio, lá no Rio. E aí, desse trabalho nas boxes, foi um cara que tinha uma academia no centro do Rio de Janeiro, ele tinha comprado a academia e ele queria uma proposta diferente de uma academia tradicional. Aí, sei lá como é que ele chegou em mim, ele foi na box que eu dava aula na CrossFit Carioca, falou, ô, psico, tudo bem? Pá, cara, eu vi teu trabalho e tal, vim aqui fazer uma aula experimental contigo. Aí terminou a aula e tal, ele falou, cara, sim, eu tenho uma academia no centro do Rio de Janeiro e tal, queria te levar para dar aula lá. Eu falei, cara, mas no centro, cara, para mim era muita contramão. Ele, não, vamos fazer assim e tal, o valor fica tal, a gente faz assim, faz assado. Eu, tá, vamos então. Então, ter essa ideia de estar aberto ao mercado, não ficar focado só, né, no óbvio. Em local circense, no caso, né? Então o artista circense pode trabalhar, em muitas coisas. Fora o óbvio, que é uma companhia no mundo inteiro, fazer parte de algum circo, de algum cruzeiro, tu falou, tipo assim, pra ir fazer espetáculo dentro do cruzeiro. Irado. Tem um amigo que é gaúcho também aqui, o Zeca, ele trabalhou uns 3 anos no Circo du Soleil, aí ele saiu, trabalhou em um cruzeiro mais uns 2, 3 anos. Ele decidiu sair do Soleil porque tava já cansado, assim, era uma rotina bem puxada, né? E no navio era mais leve e era tão bom quanto financeiramente. Ele falou, cara, mas aí no navio é um show por dia. No Soleil era 2 shows por dia. Alguns dias eram 1, mas muitos eram 2. E a pressão era bem maior também no navio. Tipo assim, tá, mais de boa, né? E aí hoje ele dá aula... também acaba também apresentando, mas não é só mais artista, né? E nessa escola que tu falou, nacional de circense, né? Uhum. Precisa ter alguma coisa linkada à educação física ou qualquer um pode chegar para fazer essa escola de 2 anos? Não tem um pré-requisito, né? Com um educador físico, não. Mas hoje o que eles têm é um edital do Ministério da Cultura, né?
te inscreve no edital e aí tu faz algumas provas de habilidade. Então, tem que fazer uma prova de força, né? Ter o mínimo de força e o mínimo de habilidade técnica. Assim, tu faz uma gravação de um vídeo com o que tu tem de melhor, assim, tecnicamente, né? De uma maneira geral. Um vídeo de técnica específica. Vamos dizer que eu queira sou malabarista. Bom, então, dá o teu melhor aí no malabares, vamos ver se tu tem nível para a escola. Aí eles tentam contemplar todos os estados, né? Dão, sei lá, 2, 3 vagas por cada estado e aí... Sim, não é só chegar e querer, eu quero. Durante algum tempo era assim. Porque não tinha, talvez, demanda. Exato. E aí começou a acontecer o quê? Tipo, uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento ia pra escola, tipo assim, mas, sabe? Uns professores fantásticos, com muita coisa para passar e não conseguia passar porque o cara não tinha nível para aquilo, tinha que ficar lá no básico. Aí não. Agora, tanto que a Escola Nacional, acho que da América Latina, é a maior escola, assim, é referência hoje. É muito legal. Ô, Gabi, uma pergunta só pra deixar um clima... Qual seria o teu vídeo de técnica especial pra escola circense? Malabares? No máximo, cara. Quanto menos... Com 2 laranjas, assim? Quanto menos necessidade de coordenação motora, melhor. Tu contou bastante pra gente como que tu desenvolveu as tuas técnicas motoras, as tuas habilidades pra trabalhar com o que tu trabalha hoje. E como é que foi o teu despertar de empresário, de começar a abrir o teu negócio e trazer pro grande público essas skills? Bom, acho que começou... Eu saí da graduação, comecei a trabalhar na educação infantil, né, como eu falei, com circo, capoeira e educação física. E as crianças chegavam ali com 5, 6 anos, saíam da escola e iam para uma escola de ensino fundamental e médio. E aqui era um que eu via um potencial, tchau, né? Não conseguia dar uma continuidade. Então eu fiquei pensando, queria ter um lugar para encaminhar as crianças. Aí eu comecei a dar aula numa academia que tinha próxima de uma das escolas que eu estava há mais tempo, assim. Mas ainda não era o ambiente, não tinha estrutura porque eu queria passar para as crianças. Aí eu comecei a dar aula encontrei um ex-colega da capoeira que tinha um estúdio. Ele falou, cara, dá aula comigo lá no estúdio, tem 2 salas, fica uma sala para ti, eu fico na outra atendendo e beleza. Isso foi alguns anos antes de ir pro Rio. E aí ali eu fui amadurecendo mais a ideia de ter um espaço próprio. Porque eu já tinha uma certa autonomia ali no espaço, né? Mas ainda era uma sublocação, né? Para esse meu colega, esse meu amigo. E comecei a pensar em ter um espaço próprio, porque tinha coisas que eu dizia, cara, mas isso aqui não tem que ser assim, tem que ser assado. Mas aí, né, fica de mãos atadas, né? Não é o teu negócio, não tem muito como, né? Aí... Quando eu já estava vendo aluguel de sala, procurando espaço ali no bairro, aí acabou surgindo a possibilidade de ir para o Rio. Fui para o Rio. Aí quando a gente estava conversando, o Rio é muito caro, né? Conversei com algumas pessoas lá, com fisioterapeutas, com educadores físicos. Assim, cara, aqui vai ser osso, né? Mas eu já estava há 3 anos no Rio, acho que em mais... uns 2 ou 3 anos eu conseguiria abrir um espaço lá no Rio, mas não da dimensão do espaço que tem hoje aqui em Porto Alegre. E já tinham outros espaços no Rio de Janeiro com essa mesma proposta? Com essa mesma proposta, não. A maioria dos lugares que eu vejo assim é mais uma proposta específica, né? Por exemplo, no Rio tem a Volts Parkour. Hoje tem outras escolas de parkour no Rio, mas acho que a Volts, se não é a pioneira, é das primeiras, assim, que era no bairro Jardim Botânico. E eu tinha amigos que treinavam lá, e aí fui lá conhecer o espaço e tal. Então, eles tinham slackline, alguns professores faziam highline no Morro Dois Irmãos, assim, tipo... Highline é louco. É aquilo que tu fica no meio de 2 montanhas, assim, com uma linha, e tu tem que se equilibrar em cima da linha. Minha explicação foi ótima, né? Mas eu entendi. Tudo bem. Gente, procure no Google aí, highline, é mais fácil. Então, mas slackline
em grandes alturas. A tua vontade de abrir um negócio foi que tu identificou um espaço dentro da ginástica que acabava sendo um pouco excludente para quem não ia se tornar atleta. E daí tu viu essa possibilidade, bah. O que aconteceu foi que eu tinha muitas coisas que eu gostava, né? E que eu dava aula de uma forma isolada. Eu tinha alunos que eram capoeiristas e queriam melhorar a parte acrobática. Eu tinha alunos que faziam polidense e queriam melhorar a questão de força e fazer paradas de mãos. O pessoal do polidense também gosta de fazer paradas de mãos. É mais uma que a gente não falou. A gente tá com 8 modalidades aí diferentes que tu pode dar clínica. Tu que é profissional da área, faz parada de mão, tu tem umas 8, 9 oportunidades aí. Mas como as pessoas não me chamam? As pessoas vão te chamar, bonitinho. Vai atrás, meu bruxo. Isso aí. Aparece. Que nem tu apareceu, Psico, com 60 mil inscritos no YouTube, né? Pra quem não sabe, como é que te encontram no YouTube? É Psicozone. Psicozone, com vários tutoriais para acrobacias. Então, se você tá interessado em começar, já sabe o caminho. Tem pra tudo que é tipo de nível, iniciante. Tem. Olha aí, Gabi. Vamos começar, Gabi. Vamos ver. O próximo podcast eu vou fazer uma parada de mão aqui em cima da mesa. Isso é uma coisa interessante também que acabou acontecendo, porque talvez por ter um pouco... Na capoeira não tem muito uma metodologia de ensino para a parte acrobática, né? Acaba tendo uma metodologia mais para a parte dos golpes, das esquivas. E a parte acrobática sempre foi mais ou menos tipo... Como é que eu faço uma K4? Tu bota a mão no chão assim, joga a outra para trás, pula e tu chega de pé do outro lado. Ah, tá. Tipo o teu highline, tu viu? Faz agora. Então comecei a desenvolver com a vivência em ginásios de ginástica, com o pessoal do circo. Fui aprendendo, né, e conhecendo formas de ensinar movimentos da ginástica e alguns que não eram tão característicos da ginástica. E fui trazendo parte desse conhecimento para ensinar as acrobacias de capoeira, né? Então, no canal do YouTube, eu tentava passar para o pessoal como aprender essas acrobacias com uma metodologia que eu desenvolvi, né? Usando, lógico, recursos de outras modalidades que eu fui conhecendo, né? Não tirei do nada, mas acabava fazendo muitas adaptações ou até coisas que eu fui descobrindo sozinho, que depois eu vi que outras pessoas também faziam, ou que não faziam, diziam, pô, que bacana esse outro olhar aqui, né, sobre o mesmo movimento. Tanto que tem tutoriais no YouTube que eu repeti 2 ou 3 tutoriais do mesmo movimento com progressões diferentes. Tipo, o cara não entendeu de um jeito, então tem esse outro jeito aqui. Esse também não, então tem esse outro jeito aqui. Vai achando caminhos para chegar no mesmo movimento. Tem muita gente que te conhece do YouTube e acaba indo pro CT por causa disso? Cara, quando eu morei no Rio, por exemplo, na época tinha uma namorada no Rio e às vezes a gente ia pra praia lá, tinha recém chegado no Rio, não tinha muito tempo. E aí, algumas vezes assim, tava na praia, chegava assim... Cara, tem um cara que faz tutorial no YouTube, tipo, é tu? E ela ficava olhando assim... Tu é o famosinho dos pulos, né? Do pessoal reconhecer, assim. Eu achava muito bacana, assim, esse reconhecimento, porque até então eu não tinha muita dimensão do alcance que o canal tinha tido, né? Tanto que eu deixei de gravar muito tempo em função de ter que se virar, de dar aula, né? Enfim, eu estava chegando no Rio e tinha que ficar conhecido no mercado. E em alguns lugares eu já era conhecido, nem sabia, né? Então... O canal foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, até mesmo no Rio, a começar e a crescer lá bastante também. E de onde que surgiu a ideia do Le Parkour? Teve alguém que te chamou assim, e Le Parkour, tu trabalha? E explica pra galera também o que é o Le Parkour, da onde ele surgiu. Hoje o pessoal nem usa mais muito o Le Parkour, né? Só o parkour, que na verdade, como o nome é de origem francesa, né? Percurso, é como dizer o percurso, daí é só percurso, né? É só parkour, que o pessoal conhece. E do parkour, assim, eu sempre fui muito mais um entusiasta do que um professor, assim. Eu dava aula para algumas pessoas de alguns movimentos que eu sabia de parkour, né? Mas sempre tentava dizer, cara, tem uma galera que dá aula, que treina mais isso, né? O pessoal na época
treinava ali no Parcão, tinha um treinos fixos, acho que era Parcão e Redenção, um na quarta e um aos sábados. Eu dizia, tem um pessoal que treina na rua e tal, faz assim, faz assado, que é mais do parkour mesmo, da área. E o pessoal, não, quero treinar contigo. Eu disse, bom, beleza, então é isso, né? E aí, teve alguns anos atrás, logo que eu abri o CT, tinha uma escola de parkour específica, né, em parkour, em Novo Hamburgo, a River Flow. E aí, um dos professores da River tinha trabalhado comigo na abertura das Olimpíadas. Foi um dos trabalhos que eu fiz no Rio, né? Da cerimônia de abertura. E ele dava aula nessa escola e a escola fechou. Aí eu falei, cara, fechou o River? Fiquei sabendo aqui e tal. Ele, pois é, cara, aconteceu assim, assado. Eu falei, cara, eu tenho uma turma de parkour no CT, mas eu não dou parkour assim, tipo, eu passo uma iniciação e faço um trabalho muito mais de acrobacia do que de parkour. Então, quer tu dar aula de parkour no CT? Cara, eu quero. Então, vem, né? E foi dos poucos professores que não se formaram no CT assim, né? Já tinha uma formação específica do parkour, mas já era um amigo, já era alguém conhecido, alguém que eu admirava o trabalho e que chegou no CT com tudo, assim. Hoje as aulas de parkour do CT são todas dentro dele, ou tem alguns eventos externos que vocês fazem? Final do ano passado, acho que setembro ou outubro, a gente fez um encontro de parkour no CT e uma competição, né? No movimento do parkour tem muito essa ideia de encontros, né? Do pessoal de passar um final de semana inteiro treinando e tal. E tinha antigamente os encontros gaúchos e depois, durante um tempo, teve um hiato assim, parou os encontros. E o Stum, que é o professor de parkour do CT, que agora se mudou para Brasília mês passado, né? Disse assim, cara, vamos resgatar os encontros de parkour, eu quero fazer uma competição, vamos fazer no CT, vamos fazer no CT. Aí a gente fez um desafio do parkour, aí tinham 2 desafios, um era um percurso para fazer no menor tempo possível, né? Fez um desafio desses com os adultos e um com as crianças, fez 2 percursos diferentes, e depois fez um desafio de freestyle, que daí entra mais acrobacias, né? Tipo, tinha um período para estudar a distribuição dos obstáculos, ver o percurso, imaginar uma linha que queria fazer, com que acrobacia, e aí depois era valendo. Tipo uma prova de skate, de surf, algo do tipo assim? Isso, bem parecido. Um solo de ginástica, coisa assim? Isso. Né? Uma coisa mais livre para explorar, sem questão de tempo nem nada, e aí vai muito... Difícil de avaliar, né? Um critério um pouquinho mais subjetivo, assim, tipo... Quem fez mais bonito, quem fez as coisas mais difíceis, quem fez a melhor técnica. Exato. Nível técnico. E eu imagino como as crianças devem ficar felizes na aula, né? Tu tem mais alunos adultos ou mais alunos crianças nas turmas de parkour? Tem mais horários de crianças, né? Mas tem bastante adulto também. E a ideia do encontro que a gente fez também era de trazer pessoas de outros lugares, né? No fim, veio mais... de cidades mais próximas, assim como Novo Hamburgo, Gravataí, né? Mas a gente já botou uma data para esse ano também, em setembro, de repetir. E a ideia é cada vez fazer um encontro anual, né? Tanto da competição, porque daí um dia foi competição e no outro dia tinha um treino livre. Aí a galera se juntou só para trocar informação, ficar brincando, propondo desafio, tipo, fazer um salto de precisão que é sair de um ponto A para um ponto B, né? E aí ver quem faz a precisão mais longe. Enfim, ficam brincando, propondo percursos, skills, né? O que os pais das crianças falam para ti depois que elas já entraram nas aulas? Sobre o comportamento delas em casa, fatores relacionados à hiperatividade. Como que é a criança antes de entrar na turma do parkour e depois? Assim, o parkour é uma das modalidades que a gente tem com as crianças do CT, né? Hoje em dia a gente tem aulas infantis para escalada, que agora também é um esporte olímpico. O parkour também agora é um esporte olímpico, né? Entra agora esse ano na França, em Paris. O break também, mas o break... ainda não tem... A gente não tem uma turma infantil, mas assim, voltando às atividades infantis, né? A escalada, o parkour, a acrobacia e a capoeira.
né? Então, a gente também chegou a pensar em uma turma de jiu-jitsu infantil, mas a gente acabou deixando para um outro momento, assim. Mas eu vejo... Não preciso nem perguntar para os pais, assim, é visível, né, o quanto melhora, mesmo na aula, as crianças com o tempo de estarem mais focadas, mais concentradas. E eu converso bastante com os professores e vejo alguns pais também preocupados em levar a criança para o CT para tirar um pouco as crianças da frente da tela, né? Que é algo que a gente jamais imaginou, né? Imagina quando eu comecei a educação física, cara, a gente não tinha smartphone também, né? Então já diminuía muito o consumo de tela. Hoje, justamente pela facilidade, né, de estar o tempo inteiro, se possível, com a tela, cara, tem que cuidar, né? As crianças começam a ficar... Tem até estudos que relacionam o uso excessivo de tela com autismo, né? De as crianças terem características do autismo e, na verdade, é só excesso de tela. Tu tira a tela e some o autismo da criança. Então, é muito, muito recente isso, né? Essa questão da tela, mas é algo bem importante que a gente tem que estar bem atento e que o CT contribui bastante para esse combate, né, ao excesso de tela. Além de ajudar bastante no desenvolvimento motor, que é outra dificuldade. Além do excesso de tela ser ruim pela questão de vício, né? É péssimo porque a criança fica ali sentada o dia inteiro e se movimentando muito pouco. Quando comecei a dar aula na educação infantil, para mim, tem certas coisas, tipo o saltar, né? O pular, o rolar no chão, sempre foi uma coisa muito natural de uma criança, principalmente uma criança pequena, né? E às vezes eu ia para a escolinha da aula, na escola de educação infantil, e a criança chegava toda arrumadinha assim, e eu assim, ia dar aula assim, vamos fazer tal coisa, e a criança dizia assim, eu não posso porque depois daqui eu vou para uma festa e a minha mãe disse que eu não posso me sujar. Eu assim, não, eu falei com a mamãe e ela disse que podia se sujar e tá tudo bem, vamos todo mundo, rasteja no chão, vai. Então cara, agora tu já sabe, né? As mães vão vir aqui. Porque assim, cara, a criança leva outra roupa para depois, mas vai privar a criança de brincar, de se movimentar, né? Eu me lembro de colegas no ensino médio indo de calça jeans no dia de educação física, no caso, né? Tá Só de pra sacanagem. não fazer atividade, né? Aí tu tinha que fazer um relatório da atividade, professor. Só que daí tu tá, tipo assim, tu tá indo contra a atividade física, né? Que é tão essencial para todo mundo. Claro. Hoje é mais importante ainda, né? Porque antigamente o pessoal... eu não, sei lá, a criança não fazia o futebol porque não gostava de um esporte coletivo, mas, sei lá, fazia natação, fazia outra atividade, dança, sei lá. Mas hoje em dia, se não obrigar a criança a fazer, é capaz de não fazer nada. Exatamente. Tu tem a solução para 2 problemas nas tuas aulas do CT. Para aquela criança que está subindo em tudo dentro de casa, que não para um segundo de tão hiperativa, e para aquela criança que está sedentária e não sai do celular. Exatamente. Então você, papai, mamãe, já sabe. O filho tá dando trabalho, não tá se movimentando, tá se movimentando demais. Tá aqui, ó, psicozone. E é bacana, né? Porque os pais falam bastante dessas 2 questões mesmo, né? Alguns dizem assim, eu queria procurar uma atividade para o meu filho porque ele sobe em tudo em casa, ele escala por cima da mesa e pula e tal. E a gente queria que ele treinasse isso num lugar adequado e com alguém que saiba fazer com que ele progrida e tal, com segurança, que ele entenda também os riscos. E tem pais que levam a criança lá e dizem assim, cara, meu filho não faz nada, estou procurando uma atividade que ele goste. Vi que ele estava vendo vídeos de parkour ou a escalada e tal, e acabam chegando no CT justamente pelo oposto do primeiro exemplo, né? E Alfredo, me corrija aí se eu estiver errado. Os pais, quando é uma atividade para criança, eles não poupam esforços de conseguir aquela atividade para criança, né? Sim, é verdade. Porque ele é mais fácil tirar dele e dar para criança do que ele fazer, né? Sim.
E também tem casos de pais, por exemplo, o Lucas é um aluninho de CT, queridão, faz aula de acrobacia às 19 horas. Aí a mãe dele levava ele lá para fazer a aula e no mesmo horário tinha aula de capoeira dos adultos. Aí terminou uma aula do Lucas e tal, e ela chegou assim... Eu tava pensando de repente fazer uma aula experimental de capoeira, tu acha que eu consigo fazer? Porque, claro, né, vê ali o pessoal que já treina há mais tempo e acha assim, não tem como. E a galera lá no CT é muito acolhedora, assim, isso é uma coisa muito bacana que vários alunos comentam, né, de ser um clima muito bacana, receptivo e tal. E aí ela chegou, tipo, a capoeira é uma coisa que tu te sente no início, eu falo muito pros alunos, assim, cara, eu comecei a capoeira, eu quase desisti na primeira semana. Eu já fazia macaco e flick, que são acrobacias, assim, com um certo grau de dificuldade, não conseguia fazer uma armada, que é um golpe básico, né? Chutava a cadeira, caía. Então, eu sei o quão difícil é o início da capoeira. E ela fez a primeira aula, assim, e mesmo se sentindo assim, eu sou horrível, mas a galera dizia, não, é assim mesmo, vai, e ela tá lá até hoje, o Lucas também. Então, começa a ter vários casos de pais que vão levar as crianças e acabam fazendo aula também. Tem aula de calistenia no mesmo horário da acrobacia, eu vou fazer calistenia então enquanto ela tá lá e eu já aproveito, faço uma atividade, né, também. E agora, puxando esse lado de empreendedor teu, o que o Alfredo tem de diferente do cara que começou lá caindo nas cascas de arroz para hoje ter um centro de treinamento? Quantos professores tem hoje? Uns 12, mais ou menos. 12 professores com modalidades 5, 6, 7 modalidades, 8 modalidades? Eu já nem sei mais, mas é mais, né? É por aí. Como é que ele saiu de lá do Uruguaiana a 800 km de Porto Alegre? 800 km? É, mais ou menos por aí. Como é que tu saiu de lá? Veio pra cá? Foi pro Rio, beleza? Voltou? E tem o teu CT agora. O que tu tem de diferente? O que tu acha que foi essencial pra tua caminhada pra chegar aqui hoje? Acho que principalmente acreditar, sabe? A gente conversou, perguntou em algumas vezes, né? E quando é que tu teve interesse, assim, em ter um espaço? O interesse eu sempre tive, né? Uma vontade de ter um espaço para poder ensinar as coisas do jeito que eu queria. E eu fui acreditando nisso, lógico, não é tipo assim, então se eu acreditar eu consigo. Não, tem que fazer por onde, né? Não é só acreditar, é tentar dar pequenos passos em direção a isso. Eu lembro de quando eu fui para o Rio, como eu tenho família aqui, eu volta e meia vinha visitar a família e eu avisava os alunos, que já não eram meus alunos, né? Eram ex-alunos. Eu dizia, tô indo para Porto Alegre, vou passar aí 4, 5 dias. Alguém tá afim de fazer aula? Eu quero. Eu ia dar aula. Então, eu mantive os alunos que eu tinha aqui, né? Mesmo estando no Rio. Quando eu voltei para cá, eu recebi o convite de alguns amigos para dar aula no espaço que eles tinham. E eu avisei meus alunos, tô voltando para Porto Alegre, vou dar aula no espaço tal. Vral. Já veio uma galera que já fazia aula comigo e alguns alunos que o espaço tinha, o Carlos, que é um amigão, falou, Psico, eu tenho uma turma assim, é uma molecada com alto potencial e o Carlos faz acrobacia, mas ele é mais um faz tudo, né? Ele falou assim, cara, os guris querem fazer duplo, querem fazer pirueta, tipo assim, é pra ti, meu. Eu já cheguei meio que no meu limite, toca. Beleza. Então, fui acreditando na ideia que eu tinha de ter um espaço e de crescer na profissão, de levar o que eu gosto, e eu acho que isso é outra coisa, né? Fazer algo com que tu te identifique, com que tu goste, ajuda muito, né? Em ser bem-sucedido. Eu me considero bem-sucedido justamente por trabalhar com o que eu gosto, né? Tipo, ter um espaço próprio, ganhar bem ou mal. Cara, se tu não for realizado com o que tu faz, acho que tu não é bem-sucedido. Eu acho que ser bem-sucedido é conseguir trabalhar com o que tu gosta e conseguir viver dessa maneira. Isso não tem... Perfeito. E como é que tu concilia a parte de gestão, de dar aula, de ter uma vida? Como é que tu faz esse teu dia a dia? Eu tô buscando isso ainda. Tô procurando a resposta. Exatamente. Porque não deve tem trabalhar pouco, deve trabalhar 2, 3 horas por dia e ficar de boa o resto do dia, né? Empresário é assim, né? Cara, a gente tava... eu faço reuniões com os professores
não tem uma regularidade assim, né? A gente, vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Às vezes surge uma situação que a gente vê, cara, a gente tem que se reunir para conversar porque tá dando muita... Desencontro de informação. Exato. Ou às vezes só, faz tempo que a gente não faz uma reunião, né? Final do ano agora, a gente começou num espaço, né? E assim, eu digo a gente, né? Mas quando eu fui buscar um espaço, eu buscava um espaço de uns 50, 100 metros quadrados para dar aula. Para, sei lá, uma turma de 5, 8 pessoas. E aí vendo valor de aluguel e tal, e sala assim, assado. E aí eu pensei, vou aprender um pouquinho mais de pesquisa, vou botar também galpão e tal. Eu pensei, o valor vai estar lá em cima, né? Aí eu fui ver, cara, mas não tá tão mais alto que um aluguel de uma sala. E bem maior o espaço. Aí eu comecei a pensar em alugar um galpão, fui vendo 1, 2, 3, cheguei no onde eu abri o espaço, né? E eu abri o espaço para dar aula e o espaço era gigante. E aí era dando aula o dia inteiro. A Renata, que era uma professora que antes de eu ir para o Rio, ficou dando aula nas escolinhas, foi comigo e pegou uma turma de crianças para dar aula. Aí o Daniel começou a treinar comigo quando eu vim para Porto Alegre de volta. E eu falei para ele, Dani, tu não quer pegar a turma da noite para dar aula? Né? É o último horário do dia, eu já não quero mais aula de noite. Eu quero, tá. Aí deu mais uns meses, sei lá, uns 6 meses mais, um amigo que fazia ginástica na Sojipa e estava trabalhando numa empresa, em alguma coisa que não tinha nada a ver com a área. Falou, cara, não tô legal lá onde eu trabalho, lá não me identifico. Minha mãe até pediu para eu sair do trabalho, tipo, assim, sai desse trabalho, tipo, não te acrescenta nada, não tá feliz e tal. Falei, não quer trabalhar aqui no CT comigo, então? Já conhece ginástica, já te conheço, né? Foi quase, tipo assim, os mercenários, né? Tipo assim, vai juntando um especialista aqui, especialista aqui. Sabe o filme, né? Você é o cara que mata todo mundo. Tá, vem tu. Então foi tipo assim, tu vai pegando especialista de cada área e foi tocando dentro do CT. Na verdade... foi acontecendo, né? Foi acontecendo, porque daí, quando eu chamei o Paulo para trabalhar no CT... Deu, sei lá, uns 3 meses que ele era meu estagiário, assim, ficava ali comigo acompanhando as aulas. Aí chegou o Gui, que também era aluno, escutou alguma coisa e falou assim, Psico, tô fazendo educação física, cara, eu queria saber, assim, não tem interesse em ter mais alguém para trabalhar contigo aí? Assim, tá, meu, vamos ver, vou pensar e te digo. Aí o Kelvin tava do lado do Gui e falou assim, bom, Psico, aproveitando, cara, eu também tô fazendo educação física, eu queria saber também se, já que tu vai ver pro Gui, se tu consegue pra mim também. Falei, tá, tudo bem. Aí, assim foi indo, veio o Ortiz também, que também era aluno do CT, fazia administração, trabalhava, acho que na Unimed ou em algum lugar assim. Falei, Psico, cara, eu vejo o CT aqui, eu me realizo, e no trabalho, assim, cara, eu vejo os guris trabalhando aqui contigo aqui, né? Os guris tudo da idade dele também, os guris tudo super novos, assim. Eu tô pensando em fazer educação física, o que tu acha? Eu falei, cara, tem que pensar o seguinte, tu gosta de fazer esporte ou tu gosta de dar aula? São coisas diferentes, né? E eu vi isso muito na graduação, de pessoas que achavam que fazer educação física, eu vou jogar bola o dia inteiro, eu vou jogar basquete, eu vou fazer esporte. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo, principalmente pros guris, né? Pros professores do CT hoje, quando vinham com a pergunta de eu tô a fim de fazer educação física. Então, pensa se tu quer treinar ou se tu quer dar aula. Porque tu pode treinar e ter outra profissão e seguir treinando e tudo bem. Se tu quer ser atleta, né? Agora, dar aula não é a mesma coisa. Se não, tô ciente e tal, assim, bom, então vem. Até porque dar aula, até eu brinco, né? Tu treinar para alto rendimento ou quer ser esportista um pouco mais amador... Tu fazer isso e ser professor é uma carga horária de trabalho, de trampo ferrada, velho. Né? Porque tu vai estar cansado, né? E onde é que tu vai mostrar que tá cansado? Sendo professor, não sendo esportista, sendo amador. Mas, uma das coisas também que é bem característica do CT e um pouco sempre incentivei isso nos professores, se tu dá aula de acrobacia, tu tem que ter um mínimo de experiência em acrobacia. Sim. Tu não precisa fazer todos os movimentos, né? Mas
Se tu tenta dar um mortal de costas, por exemplo, pô, um movimento para trás, tem um momento cego ali, medo de bater a cabeça. Se tu nunca tentou dar um mortal, tu não sabe o que teu aluno tá passando. Tu não sabe o medo que ele tem, né, o que passa na cabeça, tipo isso. Ah, mas eu não consigo ver nada. Bom, eu já dei mortal, sei que tu não vai ver nada, tu vai sentir. Então eu vou dizer pro aluno, cara, é isso aí mesmo, não vai ver nada, né? Tu passar pro aluno de segurança, tipo assim, não, eu já caí, sei como é que é. Levanta e vai de novo. Agora, se o cara nunca fez um mortal, nunca fez uma cambalhota, e o cara vai corrigir meu mortal com pirueta, sendo que ele nunca fez nenhuma estrelinha, ele pode o cara ter todo o conhecimento teórico, mas tu fazer, tu treinar aquilo, te dá outra credibilidade, né? Com certeza. Então, todos os professores do CT treinam. Não existe um acrobata teórico. Claro que não. É que nem aquele vídeo do Porta dos Fundos que o cara tá fazendo um LPO. Não, Fantástico. Faz assim e joga pra cima. Imagina... Puxa pra cá e puxa pra cima. Tá, agora tu faz. É assim, ó. Puxa pra cá e joga pra cima. É fantástico. Alfredo, nesses 20 anos de experiência dentro da educação física, o que tu acha que é fundamental para que a pessoa seja um profissional diferenciado, independente de qual área que ela tá indo da educação física? Dentro do que tu aprendeu na tua experiência, das pessoas que trabalham junto contigo, o que tu olha para a pessoa e diz, bah, ele tem isso aqui, é isso aqui que faz a diferença num bom profissional? Eu acho que é justamente buscar ser diferente dos demais, de alguma forma, né? Por exemplo, vamos dizer que eu não seja da área da acrobacia, que seja da área da musculação, que é uma área mais comum. Cara, eu tenho que ter um diferencial dos demais profissionais. Eu não posso ter o mesmo que todos os outros. Seja na forma de tratar no meu ambiente de trabalho. O lugar onde eu dou aula é assim, eu tenho meu próprio espaço. Sei lá, eu tenho que buscar alguma coisa que me diferencie dos demais justamente para me destacar. Agora, o que vai ser essa diferença pode ser bem relativo, assim, né? Sei lá, um dos diferenciais do CT, por exemplo, é essa coisa o professor treina, né? E isso os alunos percebem muito e se motivam também, tipo, a treinar, não é? Tipo, o Dani tem um mortal super alto. Tá, mas o cara tá lá todos os dias treinando. Sempre que o Dani chega para dar aula, ele chega, sei lá, uma meia hora antes e treina. Terça-feira eu tava no escritório no CT ali. Entra. Aí o Dani só botou o cara pra dentro. Tá, e aí o treino? 5 minutos eu descendo. Treinei ele rapidinho ali, bum, vamos treinar. Né? Então, tipo... Tu viveu o que tu ensina, basicamente. Isso é... Eu acho que é uma das coisas que destaca o CT de outros lugares. Mas também tem uma coisa assim... muita gente pergunta, né? Mas tem algum outro lugar assim? Por exemplo, o pessoal pergunta bastante no Insta, né? Me indica algum lugar para treinar em São Paulo. Me indica um lugar para treinar no Rio. Me indica um lugar para treinar em tal lugar. Assim, pô, mas o que tu faz? O que tu busca exatamente? Aí, às vezes, o cara é, sei lá, capoeirista. O cara quer aula de acrobacia. O cara quer aula de calistenia. Eu digo assim, se tu tá em São Paulo, quer calistenia, procura o Maurinho. Mas se quiser fazer parkour, procura o Ricardo Farias, né? Se tu quer acrobacia, cara, o Maurinho trabalha com acrobacia também, mas também tem uma escola de ginástica assim, assado. Então, mas lugares que juntem tudo, eu não tenho muitos para indicar assim, eu não vi, tipo, pô, tal lugar tem isso, né? Então, isso também foi um diferencial do CT, que não foi uma coisa pensada. Por isso eu digo também que as coisas foram muito naturais, porque eu só reuni as coisas que eu gostava de treinar e de ensinar para as pessoas aquilo que eu fazia, né? E aí, no fim, acabou dando certo. Top, tu pegou as tuas experiências de vida, as coisas que te agregaram dentro dos teus conhecimentos como acrobata, como professor, e juntou no teu negócio. Por isso que deu certo. Porque é algo muito natural teu, tu não foi forçado. Exato. E também essa questão que a gente estava falando de ter o olhar também de onde tu pode crescer, assim, né? Onde essa questão, por exemplo, do CrossFit,
que o pessoal falou, CrossFit é uma modinha, daqui a pouco vai passar. Passou o tempo, o negócio segue crescendo e está super consolidado hoje, né? Essa lacuna que tinha dos ginásticos, tentei aproveitar ao máximo para ir em várias boxes, dar aula, ou com trabalho com as argolas, ou de paradas de mãos, né? Coisas mais técnicas. Isso fez com que muitas pessoas que fizeram esses workshops falassem para colegas de boxe que foram fazer aulas regulares no CT. E tu tá te preparando agora para aumento de procura depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024? Na verdade, estou me preparando para dar conta do CT, assim, é algo que algumas pessoas já perguntam, abre uma unidade na Zona Sul, abre no Rio, abre em São Paulo. Vontade eu tenho, mas dar conta disso não é fácil, né? Então, tenho tentado me programar, pensar em qual será o próximo passo, nesse sentido assim de se é ou não o momento de expandir e como expandir, né? São coisas... A gente tem vários exemplos assim de pessoas que de um negócio fizeram várias filiais, coisas assim, que às vezes dá muito certo, mas às vezes também acaba tendo que fechar as portas, porque não se planeja para isso, né? Então, hoje quando o pessoal fala esse tipo de coisa, eu digo assim, cara, deixa eu consolidar um pouquinho mais o CT, pensar bem, fazer com que o negócio ande um pouquinho mais com as próprias pernas, para poder pensar em outra coisa sem deixar... Porque hoje eu não consigo... Quando eu abri o CT e era praticamente só eu que dava aula, se eu era negligente com alguma coisa de pagamento ou coisa, eu era negligente comigo mesmo. Tipo, prejudicado sou eu. Agora, quando eu sou responsável por outras pessoas, eu não posso ser irresponsável com elas, né? Então, se o CT hoje dá errado, né? Tem uma galera lá que está comigo, que acredita no trabalho, que é o ganha-pão dessa galera aí. Eu também penso muito neles, né? Então, não vou pensar em algo e ser responsável com essa galera. Ser empresário talvez no início pareça tipo, eu vou crescer, mas depois que tu começa a ter pessoas construindo o sonho junto contigo, é muito legal não só ver tu crescer, o teu negócio crescer, mas o quanto vidas são impactadas por esse teu sonho maluco que tu teve alguns anos atrás. Irado. E olha só, eu vou fazer o papel de novo, a gente tem que começar a encerrar isso aqui, porque já passou 1 hora, senão você viu lá teu relógio, dá pra tu ver lá, passou 1 hora. E eu quero agora que tu, olhando para aquela câmera, pode ser, o que tu falaria para alguém da educação física que tá se formando, tá estudando, para ser diferente dentro do mercado? O que tu falaria para essa pessoa? Cara, para ser diferente, para tu ter sucesso, para tu conquistar algo, para tu ser diferente da maioria, para tu sair do mediano. Eu acho que tem que procurar ou trabalhar com um público específico, um público diferenciado, um público especial, ou com alguma modalidade, alguma disciplina que seja diferente, né? Então, sei lá, o trabalho com natação, já é diferente, mas eu trabalho com natação com bebês. Então, já tenho 2 diferenciais, né? Ou eu trabalho com ginástica, mas eu não trabalho com ginástica com atletas. Eu trabalho ginástica de uma maneira geral. Mas eu trabalho ginástica geral com autistas. Que é um campo também... O meu ex-treinador de ginástica, o Joca, que dá aula na Sojipa, ele falou, cara, começou a aparecer aí os pais viram o quanto era benéfico, indicaram para outro, e para outro, e para outro. Quando veio, ele estava com muitos alunos, né? E aí, exemplos de outros profissionais assim que trabalham com um público específico ou com uma modalidade específica, e isso faz com que eles sejam diferentes dos demais e acabam, né? A dica que eu tenho para dar é essa, tanto que é o que eu também falo para os meus professores do CT, né? Quer ser diferente dos outros, busca um público específico e a modalidade específica já tem, né? Como são professores do CT lá, eu digo, cara, o que a gente tem no CT hoje não tem em muitos lugares. Então, muitos ainda estão na graduação, né? Já tem o mais difícil, que é um trabalho, e ainda de uma coisa específica que poucas pessoas dominam, né? Ainda mais, por exemplo, a escalada hoje em Porto Alegre não tem
Não dá para encher 2 mãos, talvez uma, né? De lugares que trabalham com escalada. E a escalada hoje é esporte olímpico. Cara, pô, tu tem nas mãos, assim, um produto muito bom. Tira proveito disso. Então, Alfredo nos trouxe aqui nichar cada vez mais. A escalada para tal, pode ser. Eu penso assim. As melhores ondas estão onde os banhistas não estão. Procure estar onde a maioria não está. Então é Com isso. certeza. Alfredo, muito obrigado. Te agradeço. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por ter vindo aqui. Tenho certeza que a galera vai te ouvir, vai te escutar, vai se enxergar num público que não tem o circense, a capoeira, que é um público mais reduzido, né? Nesse mundo. Tenho certeza que vai ter tu como referência. Muito obrigado, Alfredo, por estar aqui com a gente. E, pessoal, fiquem ligados no Cartão Black Podcast. Nós vamos falar sobre todas as áreas por aqui. Vocês já se surpreenderam com a dança, com a acrobacia, falamos de musculação, falamos de crossfit. E semana que vem tem mais surpresa para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Se inscreve no canal. E deixa o like.